Bom dia, crianças. Então, vamos fazer aqui a correção da nossa atividade de matemática, né? Então, o nosso primeiro exercício, em uma caixa há 45 limões. Quantos limões há em 7 caixas? Então, nós precisamos fazer o cálculo aí de 45 limões vezes as 7 caixas, certo? Então, nós vamos fazer 7 vezes 5, 35. Vamos subir o número 3, porque nós não podemos deixar dois números embaixo. 7 vezes 4, 28. 28 mais o 3 que subiu, nós temos 31, certo? Daí você tem que pensar na pergunta, o que é que está te perguntando? Porque quando você faz só um cálculo e já coloca direto a resposta, você pode errar. Porque às vezes a pergunta, para você ter a resposta certa, você precisa fazer duas contas, tá bom? Então sempre leia bastante a pergunta para evitar você fazer só um cálculo, sendo que você precisa de dois. Então, quantos limões há em 7 caixas? Então você vai pensar, quantos limões há em 7 caixas? Então, 315 limões em 7 caixas. Nosso próximo problema. Luciano tem 6 dezenas. Dezenas é 10, dezena. O nome já se refere a 10, certo? 6 dezenas. 6, 10, né? O 10, 6 vezes. Então, 6 dezenas de bolas de gude, seu irmão tem o quádruplo. Quádruplo é multiplicar por 4, certo? Quantas bolas tem o seu irmão? Então, nós vamos ter que fazer 6 dezenas, que é 60, vezes 4, porque o quádruplo é vezes 4, certo? Então, 4 vezes 0 é quanto? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. Deu o resultado 240. Quantas bolas tem o seu irmão? Então, o seu irmão tem 240 o quê? 240 bolas de gude, certo? Façam sempre a frase completa. É importantíssimo você fazer a frase completa quando está fazendo o probleminha. Já falei na primeira questão, para evitar você errar a resposta, fazer só um cálculo, sendo que precisa de 2. Camila tem 20 sacos com 35 balas em cada um. Quantas balas há em todos os sacos? Então, você vai fazer 20 vezes 35 ou 35 vezes 20, tá bom? Como você achar que fica melhor para você. Então, vamos fazer aqui 20 vezes 35. 5 vezes 0, 0. Lembrando vocês que vocês vão multiplicar primeiro o 5, que é o número que está na unidade, tá bom? O 5 vezes 0 e o 5 vezes 2. Depois, você vai multiplicar o 3. Finge que o 3 não está ali e faz a multiplicação do 5 como você fez as duas primeiras. E depois você vai multiplicar o 3, fingindo que não tem ali o seu número 5, tá bom? Lembrando vocês que o 3, ele na verdade ele não é um 3, ele é um 30. Então, o resultado dele tem que ficar ali na casinha da dezena, tá bom? Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. E aí, agora, você vai multiplicar o 3. Lembrando que tem que ficar na casinha da dezena, porque ele é um 30. É 30 vezes 0 e 30 vezes 2, tá bom? A gente fala 3, mas na verdade ele é 30, 35. 3 vezes 0, 0. E 3 vezes 2, 6. Coloco mais ali na casinha da unidade para evitar você colocar número ali, tá bom? Então, você vai somar os dois resultados que você encontrou. 0 mais nada, 0. 0 mais 0, 0 e 6 mais 1, 7. Continuando, um alfaiate, Camila tem 20 sacos com 30... Ai, meu Deus, tem que dar a resposta, né? Quantas balas há em todos os sacos? Então, há 700 balas, você pode colocar em todos os sacos ou ao todo, tá bom? São formas aí que você tem de responder. Um alfaiate comprou 8 peças de tecido de 30 metros cada uma. Quantos metros de tecido o alfaiate comprou? Então, você vai ter que fazer o cálculo de 30 vezes 8. Tem gente que coloca 8 vezes 30. Nesse caso, eu não aconselho porque pode confundir, tá bom? Então, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 3, 24. Então, foram 24 metros de tecido. Ok? Você vai formular a sua resposta.
Quantos metros de tecido ele comprou, então? O alfaiate comprou. Então, você pode usar a palavra o alfaiate ou você pode usar o ele, né? Que é o pronome que vai substituir o nome, tá bom? Então, ele comprou 240 metros de tecido. Ah, tia, mas eu quero usar o alfaiate. Não tem problema, você pode usar o alfaiate. A Procris ensinou, né, na aula dela, que o pronome é para substituir o nome. Então, no lugar de escrever o alfaiate, eu escrevi ele. Mas se você quiser escrever o alfaiate, não tem problema nenhum, tá? Próxima folhinha. Em uma estante, há 5 prateleiras com 168 livros cada uma. Quantos livros há nessa estante? Então, o que você vai fazer? Você pode desenhar, se caso você não entender, para facilitar. Você faz ali a estante com as 5 prateleiras, 1, 2, 3, 4, 5 prateleiras, e pensa que em cada uma tem 168. Então, 168 mais 168 mais 168, 5 vezes. A soma, ela pode ser mais fácil você errar, se você somar, tá bom? Mas é uma forma de chegar. Eu sempre falo para vocês que a matemática tem vários caminhos, mas o resultado é sempre o mesmo, ok? Então, você pode somar 5 parcelas ou pode multiplicar. Eu aconselho multiplicar, tá? 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 6, 30, mais 4, 34, vão 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Então, tem um total de 840 livros lá nessa prateleira, tá bom? Então, o que você precisa fazer agora? Você precisa dar uma resposta, certo? Você vai dar uma resposta para a sua pergunta. Quantos livros há na estante? Então, você vai colocar a resposta que você encontrou, 840 livros. Pode completar com na estante, tá bom? Descer aqui para a linha de baixo, porque o desenho ficou ali para não ficar uma coisa em cima da outra, certo? Um livro tem 356 páginas. Quantas páginas terão 8 livros iguais a esse? Então, é o mesmo que você pode fazer o desenho, né, dos 8 livros, e aí, nesses 8 livros, você escreveu 356 em cada um, e aí você somar esses 356 8 vezes. É mais difícil e mais fácil de você errar. Então, em vez de você somar 356 8 vezes, você vai fazer 356 vezes 8 livros, certo? 6 vezes 8, 48, vão 4. 5 vezes 8, 40. 40 mais 4, 44. 8 vezes 3, 24. 24 mais 4, 28. Vocês viram que às vezes eu falo o número de cima primeiro e outras vezes o número de baixo? É de acordo, eu tenho essa mania de quando eu decorei a tabuada, porque eu decorei a tabuada de 6 vezes 8, né? 6 vezes 8, 48. E quando eu fui estudar de 8, que era 8 vezes 6, eu já sabia, né? Lembra que eu falei para vocês sobre a tabuada de Pitágoras? Você precisa estudar a metade da tabuada decorar, porque a outra metade é o inverso dela, propriedade comutativa, né? Então, quando eu olho, é mania de pegar de acordo quando eu estudei, né? Quantas páginas terão 8 livros iguais a esse? Você pode colocar 8 livros iguais a esse, terão 2.848. Ou outra frase que remeta a essa resposta, tá bom? Em 8 livros, teremos, certo? Cada pessoa forma uma frase de acordo com a sua linha de raciocínio, né? Em 8 livros, teremos 2.848 páginas. Colei meia dúzia. Dúzia vem da palavra 12, certo? Vem da palavra 12. Só que aqui tá falando que é meia dúzia, então é a metade de 12, no caso aqui. Então, meia dúzia são 6, tá bom? Colei meia dúzia de figurinhas em cada página de um álbum. O álbum tem 66 páginas. Então, se são 66 páginas, vezes meia dúzia, certo?
Quantas figurinhas colei? 6 vezes 6, 36, sobe 3. 6 vezes 6, 36. 36 mais 3, 39. Então, colou no total 396 figurinhas. Colei 396 figurinhas. Beleza. Em uma escola, há 38 classes com 40 alunos cada uma. Quantos alunos há na escola? Então, eu vou fazer 38 vezes 40 ou 40 vezes 38. Do jeito que você achar mais fácil, tá bom? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32. Agora, eu vou multiplicar o 3 vezes 0 e o 3 vezes 4. Lembrando você que o 3, ele não é um 3, ele é um 30. Então, o número tem que começar aqui na ordem da dezena também, a resposta. Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Daí, você vai somar essas duas parcelas que você encontrou. Coloque o sinalzinho de mais aqui para evitar que você coloque número aqui, tá bom? 0 mais nada, 0. 2 mais 0, 2. 3 e 2, 5. 1 mais nada, 1. 1.520. Então, quantos alunos há nessa escola? Há 1.520 alunos. Aí, se você quiser completar com na escola, certo? A folha fica escorregando e a letra sai feia. João estocou 575 caixas, contendo meia dezena de tubos de cola cada uma. Uma dezena é 10, só que tá falando meia. Meia dezena, metade, né? Metade do 10, então é o 5, certo? Então, João estocou 575 caixas, contando 5, né? Tubos de cola. Então, você vai multiplicar 575 caixas vezes 5 tubos de cola. 5 vezes 5, 25. Aí, 2. 5 vezes 7, 35. 35 mais 2, 37. Vão 3. 5 vezes 5, 25. 25 mais 3, 28. Então, quantos tubos de cola João estocou? João estocou, ou ele estocou, né? Usa o pronome para substituir o nome. A folha tá balançando. Ele estocou 2.875 tubos de cola. Oh, gente, não tá aparecendo eu escrever, porque eu tenho que escrever e segurar a folha, tá bom? E esse ele ficou feio. Ai, arrumei. Ficou mais bonitinho, tá bom? Então, segue aí a correção da atividade de multiplicação.